Vamos começar algumas dicas aqui de atualidades, vou dar algumas dicas para vocês. Então, o pessoal que está acompanhando a gente também, os bravos combatentes, está acompanhando a gente pelo computador, não está aqui presente fisicamente, mas está do outro lado da tela. Então, também bom dia a vocês. Vou dar algumas dicas internacionais e nacionais. A primeira dica, eu coloquei o presidente Trump aqui. O presidente Trump seriam dicas internacionais. Sem sombra de dúvidas, hoje, no panorama internacional, muita coisa passa pelo presidente dos Estados Unidos, o presidente do maior país. E no panorama nacional, a dica é principalmente a situação política do nosso país. Nós tivemos recentemente uma votação para saber se a denúncia contra o presidente ia ser levada adiante ou não. Se você forçar um pouquinho a memória, você vai lembrar que nós tivemos também uma votação pela cassação da chapa Dilma Temer. Se você voltar um pouquinho, forçar a memória, você vai lembrar que nós tivemos uma greve geral também contra as reformas. Se você forçar a sua cabeça, você vai lembrar que nós tivemos agora, recentemente, a votação de uma reforma trabalhista. Se você perguntar para alguns trabalhadores, que são os que mais estarão em relação com essa reforma trabalhista, não sei se eles gostam, se eles gostariam dessa reforma. Então, são dois panoramas, um internacional que passa pelo Trump e um panorama nacional que passa pela política. Uma política que a gente pode dizer de crise de representatividade ou não, uma política que a gente pode achar ela representativa ou não, em crise ou não, mas passa pela política. Então, eu vou tentar deixar algumas dicas para vocês desses dois panoramas, tá certo? Panorama nacional, eu deixo esses dois nomes aqui, o Rodrigo Janot e o Edson Fachin. O Edson Fachin é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele recebeu uma lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Deixa esses dois nomes porque às vezes eles gostam de fazer esse ping-pong, a banca gosta de fazer o ping-pong assim. Quem que é fulano de tal e quem que é ciclano? A lista, os investigados na Lava Jato foram levantados pelo Procurador-Geral e depois foram julgados pelo ministro. Qual é, respectivamente, o procurador e o ministro? Então, eu estou colocando esse ping-pong porque geralmente esse ping-pong costuma acontecer, entendeu? Qual que é o ping-pong aqui? O Procurador-Geral da República é o Rodrigo Janot e o ministro é o Edson Fachin. Inclusive, essa votação, essa indicação para ele ser ou não investigado, ele quem? O presidente da República, essa indicação para ser ou não investigado foi feita também pelo Rodrigo Janot. Então, esse cara aqui, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é um cara que apareceu demais. As ações dele foram ações que chacoalharam o panorama nacional e também internacional. Então, fique esperto com esse nome, tudo bem? Eu coloquei mais esses dois nomes, Teori Zavascki e Alexandre de Moraes, porque nós também tivemos um caso associado a esses dois nomes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, ele morreu na queda de um avião e quem substituiu ele foi o Alexandre de Moraes. Tudo bem? Então, estou colocando esses dois nomes aí. Um que acabou aparecendo bastante por conta das denúncias e das investigações em relação à Lava Jato, Rodrigo Janot,
e o ministro Edson Fachin, que deu andamento a essas investigações, e o outro, Teori, que morreu num acidente de avião, e quem assumiu o posto dele foi Alexandre de Moraes, lembrando que ele era ministro da Justiça. Beleza, pessoal? Andando adiante, indo para frente, duas reformas que são os principais pontos desse governo um pouco conturbado, esse governo que assumiu, e essas reformas acabaram tomando capas de jornais, de revistas. São reformas que mexem bastante com a estrutura, inclusive econômica, do nosso país. Então, são reformas bem importantes, são reformas que nós estamos ouvindo falar delas já há um bom tempo. E não só nas duas últimas provas que nós tivemos, as duas últimas provas que nós tivemos, questões de atualidade, caíram sobre essas duas reformas. Caiu sobre a reforma trabalhista e caiu sobre a lei de terceirização. Nós tivemos a votação de uma lei que amplia a possibilidade de terceirização em serviços públicos. Antes, o serviço público terceirizado era somente segurança, alimentação e limpeza. Agora não. Todos os serviços públicos podem ser terceirizados. Então, nós tivemos uma lei de terceirização que foi votada e passou. Já caiu em concurso público, em atualidade, a aprovação dessa lei. Já caiu em questão de atualidade, em concurso público, a reforma trabalhista, uma reforma que flexibiliza, você pode usar esse termo, flexibiliza as leis trabalhistas, deixando as leis trabalhistas mais flexíveis. Então foi votada, passou recentemente, e está em curso a votação de uma reforma previdenciária. Tempo de aposentadoria, tempo de contribuição, está sendo votada uma reforma previdenciária. Essas reformas, elas são antipopulares, né? E essas reformas geraram uma greve nesse ano. Eu estou chamando atenção para essa greve que aconteceu esse ano, porque ela faz 100 anos de uma greve que aconteceu em 1917, foi a primeira greve geral no Brasil. Então chama atenção para elas, tá certo? Também no panorama nacional e internacional, nós tivemos esse jogo chamado Baleia Azul. E esse jogo chamado Baleia Azul, ele de certa forma coloca em evidência um tabu pouco falado, que é o tabu do suicídio. Nós tivemos também uma série original da Netflix, chamada 30 Reasons Why. Essa série também trabalha o tabu do suicídio. Então, eu também chamo a atenção para vocês desse tabu do suicídio, essa onda crescente do suicídio. O suicídio, ele não pode ser divulgado amplamente, tanto é que essa série, ela é muito debatida por psicólogos, por psiquiatras, no sentido de se ela faz uma propaganda contrária do suicídio ou não, porque como abordar o suicídio, como falar de suicídio, como falar de baleia azul, como falar de algo que cresce assustadoramente, principalmente entre jovens, né? Então, é um tema polêmico. Eu não sei se esse tema polêmico possa vir cair em concurso público, porque se é um tema que já não pode ser divulgado na mídia, se é um tema que já não pode ser tão trabalhado pela mídia, e aí o concurso público também vai trabalhar ou não? De qualquer forma, é um tema que não dá para escapar dele, é um tema que cada vez mais toma notícias de jornais, mesmo não podendo, né? Mesmo tendo uma orientação para não se falar. É claro que a orientação é para não se falar de maneira, vamos dizer assim, sensacionalista, né? Pô, fulano se joga do prédio, tal, né? Então, assim, é um tema que, inclusive, está tendo bastante discussões internacionais, discussões em ONU, discussões
em organismos internacionais da melhor maneira de tratar esse tabu, esse grande tabu do suicídio. Beleza? Então, ó, panorama nacional, política, as reformas, prestar atenção. Aqui, de um ponto de vista mais cultural ou social, esse tabu do suicídio. Coloquei alguns dados, depressão cresce segundo a OMC, no Brasil, não precisa nem dizer, o crescimento constante das taxas de suicídio desde 2002, assustadoramente cresce. Vou falar para vocês também, rapidinho, acredito que isso aqui, estou dando essa dica, mas se eu puder colocar como principal dica, eu não coloco, né? Mas o Brasil, ele é, pelo 5º ano consecutivo, o país mais violento no campo. Geralmente, temas muito polêmicos assim, eles não costumam ser tão trabalhados pelos concursos públicos. Porque, por exemplo, assim, até mesmo o governo Temer, ou a Lava Jato, ou as investigações em relação ao PT, a condenação do Lula, são assuntos muito polêmicos que envolvem partidos políticos que, inclusive, contratam essas bancas para fazer o concurso. Por exemplo, o concurso para trabalhar na SAP, na Secretaria de Administração Penitenciária. Veja, é um concurso que passa por uma gestão estadual, e essa gestão estadual é de um partido político. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que geralmente esses assuntos políticos, eles são tratados de uma maneira, vamos dizer assim, isenta de peso. Isenta de... Por exemplo, é o que eu disse para vocês, Rodrigo Gianotti, não tem como discutir, é ele que é o Procurador-Geral da República, é ele que está fazendo os levantamentos, as investigações da Lava Jato, não tem muito o que discutir, não tem muito o que colocar peso político para determinadas afirmações, tá certo? Então, esse caso aqui, eu também dou essa dica, mas qual que é a dica? Se eu posso falar, porque falar sobre terra no Brasil é falar sobre um poder, é falar sobre pessoas que têm um poder e um peso muito grande na economia brasileira. Poder muito grande na economia brasileira. O Brasil é o país que tem uma das maiores concentrações de terra. O primeiro país que mais tem concentrações de terra é o Paraguai, principalmente por causa da presença de fazendeiros brasileiros. O segundo país é o Brasil, que mais tem concentração de terra. Então, assim, é um poder muito, tal como a política é um poder muito forte, nós sabemos disso, e é um assunto muito delicado, terra também é um poder muito forte, também é um assunto delicado. De qualquer forma, eu dou essa dica, qual? Vocês devem lembrar, se fizer um esforcinho, vocês vão lembrar de um choque que teve envolvendo indígenas lá no Planalto brasileiro, envolveu a força e ganhou páginas, fotos, imagens em jornais internacionais. Então, por isso que eu estou trazendo. Por que esses indígenas estavam lá protestando em Brasília? Eles estavam protestando contra a PEC 215. Então, a dica que eu dou é: os protestos indígenas é contra a PEC 215. Beleza? Tranquilão? Aqui algumas fotos, algumas imagens. O que é a PEC 215? A PEC 215 é um projeto de emenda complementar que modifica o dispositivo de demarcação de terras indígenas. Ele modifica, ele transfere a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Congresso. Então, quem vai ser responsável por fazer o levantamento do tamanho das reservas indígenas não vai ser a FUNAI, a Fundação Nacional de Amparo ao Índio. Vai ser quem? Vai ser o Congresso, os deputados. Então, os índios, eles acreditam que a FUNAI tem um acúmulo de conhecimento muito maior para fazer o levantamento do tamanho das reservas do que o Congresso. Então, os índios estão protestando em relação a isso. Beleza? Também deixo essa dica do Bob Dylan, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. A dica é que ele é poeta e ele é músico, ele não é um cara que escreve livros, né? Então deixo essa dica para vocês. E deixo essa dica também de Moonlight, Sobre a Luz do Luar, um filme que ganhou o Oscar de 2017, um filme que trata
de uma questão de gênero, de questão racial e de questão de homofobia. Ele vive numa região nos Estados Unidos que tem muitos problemas relacionados à droga, muitos problemas relacionados à agressão familiar contra mulheres, muito problema relacionados à agressão ou racismo, agressão pelo fato dele ser homossexual ou racismo pelo fato dele ser negro. Então é um filme que trata de temáticas muito efervescentes na sociedade norte-americana, mas também no Brasil, tá certo? Então é um filme que geralmente a gente não costuma ver ganhando Oscar. Se você pegar os filmes que ganharam Oscar para trás assim, você vai ver muito efeito especial, bomba, aquela coisa, aquela loucura, aquela superprodução. Esse filme, de certa forma, não é uma superprodução hollywoodiana, não é um filme tipicamente hollywoodiano, tal. Não tem final feliz, não tem feliz para sempre. Então é um filme que deu uma mudada no aspecto de Oscar, né, que a gente costuma ter de Oscar, beleza? Pessoal, esse aqui eu chamo a atenção para vocês agora, para esses assuntos aqui. Também caiu, também foi motivo de questão. Qual? A tensão entre Trump e a Coreia do Norte. Se eu falei para vocês que no panorama nacional vocês precisam prestar atenção para a política e para as reformas, se você precisa prestar atenção para políticas e para reformas, no panorama internacional você precisa prestar atenção no Trump. Você vai ver que está relacionado ao Trump. Tudo que eu disser aqui está relacionado às ações do presidente dos Estados Unidos. E sem julgar se ele está certo ou se ele está errado, e sem julgar, até porque a banca não quer saber a sua opinião. Por que que tem questão de atualidade? É para saber se você está inteirado ou não dos assuntos. Não é, eu acho que o Trump é bom, eu concordo com o Kim Jong-un, eu acho mesmo que a Coreia do Norte precisa ampliar. Não. O que ele quer saber, a banca coloca questões de atualidade na sua prova para saber se você está antenado ou não no que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo um aumento de tensão, nunca deixou de ter. Um aumento de tensão envolvendo os Estados Unidos, que tem à frente um presidente que é um presidente muito pujante, tem à frente um presidente diferente do Barack Obama, que era um presidente, vamos dizer assim, que fazia um meio de campo um pouco melhor. O Trump não, o Trump é um presidente mais explosivo, é um presidente mais incisivo. E esse presidente mais incisivo, mais explosivo, mais, vamos dizer assim, se você quiser essa expressão, mais firme, esse Trump mais firme, ele gerou uma tensão maior, que já existia, entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Lembrando que na década de 50, entre 54 e 57, aconteceu uma crise, uma guerra envolvendo Estados Unidos e Coreia. Envolvendo Estados Unidos e Coreia do Norte. A Coreia, que era um país só, se dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tá? A Coreia do Norte ficou com um regime comunista. Esse regime comunista, ele foi se transformando cada vez mais, não que não era antes, mas cada vez mais numa ditadura sanguinária e fechada. Tá certo? Hoje é presidida, se a gente pode chamar ele de presidente, mas hoje é governada por um ditador chamado Kim Jong-un. Tá? E essa tensão está cada vez maior entre Trump e Coreia do Norte. Trump impôs severas sanções à Coreia do Norte. E a Coreia do Norte responde. A Coreia do Norte responde fazendo testes de mísseis intercontinental, ou seja, mísseis que podem atingir o território dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Tranquilão em relação a isso? Bom, olha aqui, envolvendo o Trump também, presta atenção nessa aqui. Se eu puder... Ô, Romo, joga uma flecha. Pô, se eu puder jogar uma flecha, é essa, cara. É aqui, é o Acordo de Paris. O Trump, ele anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. E o que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris foi uma reunião onde assinou um acordo, um tratado, 195 países,
se comprometeram a ter diferentes ações para reduzir os impactos do aquecimento global, para impedir que a temperatura média do planeta aumentasse 2 graus Celsius, certo? Desde a Revolução Industrial até agora, até os dias atuais, até 2100, existe uma tentativa de impedir o aumento da temperatura média do planeta, tá certo? Então, é isso o Acordo de Paris. Um esforço tremendo de 195 países. E esse esforço tremendo tem várias ações. Diminuir as emissões de gases poluentes na atmosfera, não desmatar áreas protegidas, plantar mais árvores para reter o CO2 que já existe na atmosfera. Diferentes ações para impedir o aumento da temperatura média do planeta em 2 graus. Beleza? O que o Trump fez? Saiu desse acordo. Pô, cara, acontece o seguinte, que os Estados Unidos e China são os países que mais contribuem para o aquecimento global. Estados Unidos e China são os países que mais liberam gases poluentes na atmosfera, que queimam, ó o nome, combustíveis fósseis, principalmente petróleo e carvão mineral. São os grandes vilões, são os que mais emitem CO2 e contribuem para esse aquecimento global. Então veja, esse acordo de Paris, olha para cá, ó, tô te vendo aí, hein? Você também lá dentro. Acordo de Paris, esse acordo de Paris, ele foi extremamente inovador. Nós tivemos um tratado, um chamado Protocolo de Kyoto, mas ele é muito mais inovador, porque no Protocolo de Kyoto, Estados Unidos e China, que são os grandes poluidores, não tinham assinado. O Acordo de Paris envolveu 195 países, dentre eles Estados Unidos e China. O que aconteceu? O Trump saiu desse acordo. Pô, gerou uma comoção, gerou críticas na comunidade internacional. Vários presidentes, cientistas do IPCC, do Instituto Climático Internacional, fizeram críticas a essa medida do Trump. Inclusive o prefeito de Nova York disse que vai seguir o Acordo Climático de Paris, mesmo Trump não seguindo. Mesmo os Estados Unidos, enquanto país, não seguindo. Beleza? Então guarda aí, ó, Acordo de Paris, saída desse acordo, lembra aí dos 2 graus, tentar impedir que a temperatura média do planeta aumente em 2 graus até 2100. Belezeira? Nós tivemos recentemente a reunião do G20. O que é o G20? É o grupo que vai para a Libertadores? Não. O G20 é uma reunião dos 20 países mais influentes. E nessa reunião do G20, de certa forma, os países isolaram o presidente Trump, porque um dos grandes temas discutidos no G20 era o meio ambiente e era o Acordo de Paris. Inclusive, no final da reunião do presidente do G20, foi falado que era lamentável um país como os Estados Unidos não seguir o Acordo de Paris, sair do Acordo de Paris, então, que era lamentável. Então, a reunião do G20 refletiu esse fato, essa saída do Acordo Climático, do Acordo de Paris. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ó, para finalizar as dicas envolvendo Trump, mas envolvendo principalmente esse panorama internacional, eu deixo essa ideia aqui do Nicolás Maduro. As 2 provas anteriores caiu sobre a Venezuela. Uma prova anterior caiu envolvendo a Venezuela e o Equador e o Paraguai. No Paraguai colocaram fogo no Congresso. No Equador, o primeiro portador de necessidades especiais assumiu, cara, uma cadeira de roda, um cadeirante, Lenin Moreno, assumiu como presidente. Ele é sucessor do Rafael Correia, certo? E na Venezuela está mergulhada numa crise política já há muito tempo. Desde que o presidente Nicolás Maduro assumiu o governo, Nicolás Maduro, ele herdou a política, ele herdou
a herança dele é o chavismo de Hugo Chávez. Hugo Chávez morreu em 2012, ele se candidatou em 2013 no processo eleitoral, ele ganhou como presidente, o Nicolás Maduro foi eleito presidente, só que a eleição foi muito próxima à votação, né? Ele ganhou com 50 a 49, sabe aquela, quando a votação é muito próxima da outra? Isso colocou o país numa crise, porque as pessoas que não votaram nele começaram a organizar protestos e protestos e mais protestos. Esses protestos foram se agravando até chegar em protestos violentos. A última notícia, a notícia mais quente, fresca, e eu acredito que é isso que vocês precisam ficar em mente em relação à Venezuela. Além dessa crise política que a Venezuela está, esses protestos envolvendo morte, a última é que o Nicolás Maduro, ele fez uma votação para saber se a população apoiava ou não a eleição de uma nova constituinte. Constituinte é quando você reúne parlamentares para discutir alterações na Constituição. Então você faz uma assembleia constituinte, beleza? Mas para saber se essa assembleia constituinte ia existir ou não, o Nicolás Maduro fez uma votação. Pô, vou consultar a população se eles apoiam ou não essa Assembleia Constituinte. Acontece que no dia da votação da Assembleia Constituinte, violências e abstenções na votação da Constituinte de Maduro. Então aconteceu, 15 pessoas morreram. Imagina isso, né? 15 pessoas morreram envolvendo opositores e os chavistas. As pessoas que apoiam o Nicolás Maduro são chamados de chavistas. Por que ele fez essa Assembleia Constituinte? Porque, como no Congresso a maioria era de opositores, ele fez uma Assembleia Constituinte porque aí ele coloca quem ele quer nessa Assembleia Constituinte. Então ele tira do Congresso essa maioria opositores e coloca pessoas ligadas a ele na Assembleia Constituinte. É como se, por isso que foi chamado muito de golpe, né? O golpe na Venezuela. Eu acho que o concurso não vai tratar como golpe. Eu acho que o concurso vai tratar, se ele tratar sobre a Venezuela, pode tratar mais desse ponto de vista de uma Assembleia Constituinte com pessoas ligadas ou apoiadores do seu governo. Beleza? Tranquilão? E aí nós tivemos o quê? Sanções econômicas à Venezuela, a Nicolás Maduro. Tá certo? Então, hoje, a comunidade internacional, mas principalmente os Estados Unidos, impuseram sanções econômicas à Venezuela, impuseram sanções a Nicolás Maduro por conta dessa manobra, porque essa Assembleia Constituinte é vista como uma manobra. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, eu desejo para vocês uma boa prova. Duas coisas, se eu puder dar 3 dicas aí. A primeira, respira, lembra da sua respiração lá durante a prova, porque oxigena melhor o cérebro, oxigena melhor as ideias, e sem respiração a gente não é nada. Segundo, não come carne de porco, cara, um dia antes aí. Carne de porco altera completamente nas suas decisões, é extremamente pesada. E terceiro, fica tranquilo. Tem 2 palavras que eu gosto muito, que uma chama confiança. Confiança vem da palavra latina que significa confidere, com fé. Aquele que tem fé. Quem tem confiança tem fé. E fé não necessariamente é algo religioso. Fé em você, fé no seu estudo, fé nas noites que você estava aqui, fé no sábado que você estava aqui, fé em você. Então, confiança é outra palavra que eu gosto muito, é convicção. Convicção vem de convictor, significa com vitória. Quem é convicto é aquele que já tem a vitória. Então, vocês já são vitoriosos. Beleza, pessoal? Obrigado aí.